no pré-clássico e com pós-Copa. Tá demais o Globo Esporte. Vamos começar com o Galo, que tá sendo o herói do futebol brasileiro nessa primeira rodada de Libertadores. Foi o único dos 7 times brasileiros a vencer e foi sem miséria. 4-1 em Caracas. Quando Hulk e Paulinho são substituídos juntos no jogo do Atlético, das duas, uma. Ou tá dando tudo muito certo ou muito errado. O mais importante era iniciar a Libertadores com uma grande vitória, jogando bem, todo mundo tá de parabéns. O Atlético foi a Caracas, a capital da Venezuela, com 2 objetivos: estrear bem na Libertadores e cansar o mínimo possível. É inevitável não falar do clássico, né? Eu acho que um jogo que nossa torcida também tá esperando bastante. Antes do Cruzeiro tinha o Caracas no belíssimo Estádio Olímpico, que chama atenção pela vista do Cerro Ávila, essa colina que dá todo um charme pro local. O público não era dos melhores, mas a torcida do Caracas fazia barulho. Dentro do estádio, tambores e trompetes. Lá fora, a famosa corneta. Não tenho fé. Eu não tenho fé, o time tá muito mal. Eu sou fanático, mas eu não acredito na vitória. Falta qualidade no elenco e esse treinador até outro dia tava na categoria de base. Pero das categorias menores. Tava difícil achar quem apostasse numa vitória venezuelana. 1-0 com gol de sorte. Hoje o Hulk vai ficar desaparecido, ele não marca nada. Não marca nada. Esse aí passou perto e longe ao mesmo tempo. De fato, o Hulk não marcou, apesar de ter tentado até do meio de campo. Mas os colegas dele... Aos 12 minutos, o Atlético já ganhava por 1-0, com gol de Bruno Fux. O time de Gabriel Milito era muito dominante, mesmo sem o treinador no banco. Suspenso, ele assistiu a partida de um camarote e nem teve muito com o que se preocupar. Desde a chegada do Milito, ele foi muito claro naquilo que ele pensava como futebol. E ele é um treinador com uma didática muito interessante. O time teve algumas mudanças. Alan Franco e Alisson começaram jogando. O garoto, inclusive, se tornou o atleta mais jovem a ser titular pelo Galo num jogo de Libertadores. Partiu pra cima, mostrou personalidade e era uma boa opção pela direita. Pelo meio, o Hulk tentava, passava muito perto. E pela esquerda, Arana ampliou. As chances do Caracas eram bem raras e não levavam perigo ao gol de Everson. Já do outro lado, o Galo atacava com muita liberdade. E em mais uma chegada de Arana, Paulinho fez o terceiro. O Atlético aproveitou a fragilidade do adversário e abriu 3-0 já no primeiro tempo. Cenário perfeito para diminuir um pouco o ritmo e guardar energias para o clássico de domingo. Até rolou um sustinho quando o Caracas diminuiu nesse lance, que não teve grande impacto no resultado, mas acendeu um alerta: o jogo aéreo. Faz parte do jogo, certamente o Milito vai corrigir isso. O Caracas tentou aproveitar o embalo do gol de honra, mas sem sucesso. Aos poucos, o Galo foi promovendo substituições para descansar jogadores importantes, como Arana, Hulk e Paulinho, que antes de sair, balançou as redes, se tornando o 3º maior artilheiro do Atlético na história da Libertadores. É uma competição que mexe e nós temos um objetivo nessa competição, né, que é conquistar o bicampeonato pro Galo e com certeza eu vou entrar todo o jogo com faca nos dentes para poder buscar as vitórias que a gente merece. Maior vitória atleticana em estreias de Libertadores, único brasileiro a vencer na primeira rodada. A missão do Galo na Venezuela foi cumprida. Agora tá liberado pensar só no clássico de domingo. Pelo menos o Galo deu orgulho para os brasileiros na Libertadores. Henrique Fernandes, o meu orgulho, tudo bem? Tudo bem, beleza, meu velho. Foi uma vitória tranquila, né? Como tinha que ser. Tranquila, né? Conseguindo poupar pouco, né? Quer dizer, o Milito quer dar sequência ao time e conseguindo potencializar algumas peças importantes. O Arana é uma delas, né? O lado esquerdo foi muito utilizado. Ele tirou os 3 zagueiros de ofício, Maurício, mas botou o Sarabia quase como um terceiro zagueiro. Ou seja, se o lateral direito tá preso, o lateral esquerdo, ó, entra na área, faz gol, dá assistência. E um lateral como o Arana jogando bem é uma ótima notícia antes de uma final, né? Inclusive, ele participou desse gol que ele marcou e serviu também outro jogador que usou bem esse jogo da Libertadores, que foi o Paulinho, né? Ele, usando o corredor, ó, ataca, cruza o Paulinho como um atacante. Aliás, os 2 jogos do Milito, 2 vezes a gente viu o Paulinho muito perto do Hulk. Perdeu algumas chances no clássico do jogo de ida da final, mas foi muito bem nesse jogo de ontem, fazendo gols importantes.
Um outro jogador que também ganhou espaço ontem e que a gente não sabe se o Milito vai levar pra final é o Alisson, né? É, assim como o Filipão, o Milito tá gostando dele, né? Alisson titular, jogando como um ponta ali pelo lado direito, sendo o jogador que vinha da direita pra dentro. Participou de algumas boas ações, principalmente ofensivas, no primeiro tempo. Mas acho que foi um jogo pro Atlético ganhar confiança, ganhar moral pra final, porque no domingo não precisa meter 4-1, mas precisa fazer pelo menos 1-0 contra o Cruzeiro pra ser campeão mineiro. Esse clássico vai ser um jogaço. Vamos falar com o grupo G, que é o grupo do Galo na Libertadores. Com a vitória de ontem, o Atlético tá liderando o grupo com 3 pontos, mas tem um saldo de 3, né? A importância dos gols marcados, porque o Rosário tá na segunda colocação também com 3 pontos, mas com um saldo bem menor. Dá só uma olhada, porque ontem teve o duelo desses dois adversários mais complicados do grupo do Galo. E amanhã, meu povo, o nosso encontro vai ser no Mineirão para falar muito desse clássico de domingo. Globo Esporte especialíssimo, vale a taça, a nossa Waireluda. E o Globo Esporte vai esquentar tudo, o clima do jogo, Henrique Fernandes, é clássico, é final. Hora da gente falar do Galo, né? Pelo menos nessa primeira parte, falando da super vitória ontem, 4-1 para cima do Caracas da Venezuela. O Paulinho fez 2 gols, Guilherme Arana e Bruno Fux completaram a goleada do Atlético 4-1 e agora o Atlético liderando o grupo na Copa Libertadores da América. O técnico Gabriel Milito levou a campo um time com apenas 2 zagueiros, poupou mesmo o Maurício Lemos e o Zaratio conforme a gente imaginava que pudesse acontecer, e o time foi muito bem, abriu 3-0 logo na primeira etapa, tomou um gol de bola parada no segundo tempo, mas conseguiu matar o jogo com um golaço do Paulinho, um tijolo no chute cruzado, sem chances para o goleiro Farinhas. Os jogadores vão fazer o trabalho regenerativo agora pela manhã em Caracas e o retorno apenas na parte da tarde, e aí chegando em Belo Horizonte no meio da noite, para que dê início à preparação para a grande final do Campeonato Mineiro. E aí a gente vai ter aquela dúvida se Zaratio e Lemos volta. Vamos falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre esse grande confronto, mas primeiro sobre Libertadores. O Atlético fez uma baita de uma estreia direto de Caracas, viu? É, meu querido, o Atlético venceu e as informações do Igor aí já começam com você, Rafinha Miranda, sobre o jogo de ontem, sobre a ótima vitória, um belo placar. Não teve jogo, né? Do Atlético. Hã? Não teve jogo, Como não né? teve? Teve um atropelo. Teve um trator passando. Não tinha time adversário. Mirandinha vai falar agora. Você podia concluir. CJ, o Atlético fez bem feito, né, o que o torcedor esperava. Eu acho que nós esperávamos também. O Cris trouxe bem aqui ontem falando do Caracas, um time com pouca qualidade, pouquíssima qualidade. Talvez teria dificuldades aqui no Campeonato Mineiro, isso é fato. Mas vamos ressaltar, vamos falar do grande jogo do Atlético. Eu acho que a gente tem que falar. O Galo acho que jogou bem, teve controle do jogo praticamente 90 minutos, tirando ali novamente o início do segundo tempo, uns 5 a 10 minutos, que o Caracas fez um gol de bola parada e teve um momento ali, uma desconcentração, o Fux acabou perdendo uma bola, o Caracas poderia ter feito até o 3-2. Fora isso, um jogo muito controlado, o Atlético é muito superior ao Caracas, tem muito mais qualidade e conseguiu impor esse jeito de jogar. O Atlético jogou no campo do adversário. Claro que ainda são poucos os sinais, são poucos os jogos, mas o primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro e esse jogo de uma forma geral... Você já vê mudança? Você já vê mudança, já vê um time que faz questão de ter a bola, você já vê um jeito de jogar. Ontem o Atlético jogou com 2 zagueiros de origem. É isso aí. Mas, construindo o jogo... Emulou o Cruzeiro do Larcamon ontem. Que é o Marlon, né? O Marlon do lado esquerdo, e quem fez foi o Saravia. Então o Atlético jogou na construção com 3 zagueiros, sendo o Saravia esse zagueiro pela direita, o Alisson, o ala pela direita e o Arana, o ala pela esquerda. E defendendo, aí ele defendeu diferente do jogo contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro ele era um 3 zagueiro de origem e ficou tanto atacando quanto defendendo. Ontem ele atacou com 3 zagueiros e defendeu com uma linha de 4, um 4-4-2. Dando, isso é interessante, que eu acho que tudo isso é muito pensado para dar liberdade para Hulk e Paulinho. Jogando com 3 zagueiros de origem, jogando com 2 zagueiros de origem, na hora de defender, ele tem deixado Paulinho e Hulk para marcar mais os zagueiros, para não terem que se sacrificar e voltar com o lateral.
Então isso pensado nos dois jogadores mais decisivos que você tem no elenco hoje. O Hulk ontem não foi bem e o Paulinho, que parece que gosta da Libertadores, incrível como o Paulinho tem alguma coisa com a Libertadores, foi decisivo. Quando um não é, o outro é. Então o Atlético, para mim, ontem jogou pensando nesses dois jogadores. E o que dá para ressaltar, assim, tem muitas coisas, mas também dá para ressaltar a liberdade que o Arana tem para jogar nesse esquema, construindo com 3 zagueiros. Faz gol, dá assistência, o chega toda hora. O Arana tá voltando a ser aquele Arana participativo, que chega na linha de fundo, que faz gol, que dá assistência. Tá tendo liberdade, quando ele segura mais um lado direito, quando ele joga com 3 zagueiros, o Arana tem, né, ontem, para mim, mesmo o Paulinho fazendo 2 gols, eu já adianto aqui, para mim o Arana foi o melhor em campo. Então ele tem conseguido aproveitar o Arana nesse esquema mais definido aí com 3 jogadores construindo. Ô, Gris, esse esquema deixa um Paulinho e Hulk mais próximos, porque eu lembro que com o Filipão, muita gente criticava, o Paulinho tá tendo que voltar demais, o Paulinho é assistente lateral, o Paulinho faz corredor, o Paulinho tá longe do Hulk, eles têm que se aproximar. Esse esquema do Milito faz com que eles joguem mais próximo? E outra, 2 perguntas, hein? Qual a diferença de jogar com 3 zagueiros de origem e jogar com o Saravia? E aí eu falo da parte técnica mesmo, de você virar para mim e falar assim, ó, o Saravia, ele é bem melhor nessa saída de bola. Não, ele é bem pior. É isso que eu quero ouvir da sua boca. Em geral, para construir, o Saravia vai ter mais qualidade do que os zagueiros do Atlético, né? Ele construiu mais por dentro ontem, mas é um jogador que consegue em algum momento, quando vê o espaço, fazer uma ultrapassagem, tanto por dentro quanto por fora. Não fez tanto ontem por fora, mas em alguns momentos por dentro ele ficava ali meio que quase como um segundo volante mesmo, né? Ao lado do Batalha. É um jogador que tem essa... Não só essa noção, mas acho que até essa coragem mesmo, sabe, CJ? Porque pro zagueiro às vezes é difícil, mesmo que ele vê o espaço, ele não tem tanto o costume de falar assim, pô, vou atacar esse espaço aqui porque vai ter gente lá pra me proteger. O lateral, ele tem mais isso, né? Ele tem mais essa facilidade. Então, acho que foi bem ali o Sarabia num jogo de pouca exigência sem a bola também, né? O que ajuda, sem sombra de dúvidas. E o Paulinho e o Hulk estão ficando, de fato, mais soltos lá na frente, como 2 atacantes mesmo, né? Não tendo que voltar o tempo inteiro para marcar. Eu acho que tem um ponto, o Rafa já tinha falado um pouco a respeito disso, e é algo que o Milito vai precisar trabalhar e acho que vai demandar algo para o Milito, vai demandar horas de treino aí, de ideia para o Milito, que é o lance do quanto o Atlético é intenso quando está no bloco mais baixo. O que eu quero dizer com isso? O Atlético é um time que ele consegue, ele tem conseguido já fazer um pé de pressiona legal. Quando ele perde a bola no ataque, ele tem conseguido já reagir rápido para tentar roubar essa bola um pouco mais rápido, mas ele tem tido um pouco de dificuldade quando ele baixa um pouco o bloco. Quando o adversário foge desse primeiro momento de marcação, ou quando o adversário se instala um pouco mais no campo do Atlético, tem faltado um pouco de intensidade para defender. Acho que foi isso foi chave no segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu ficar dentro do campo do Atlético, o Atlético teve dificuldade para se defender, e acho que foi isso que aconteceu um pouco ontem, na volta ali do segundo tempo. Tá certo que ontem tinha um 3-0 a favor, e aí acho que no intervalo ali a cabeça de todo mundo já estava meio que no domingo, e é natural que estivesse. Mas enfim, acho que foi uma atuação muito sólida do Atlético, né? Fez o que tinha que fazer diante de um adversário frágil, mas foi lá e goleou e venceu com muita naturalidade. Não fez um grande segundo tempo, mas fez, em geral, se a gente for pegar os 90 minutos, acho que fez um bom jogo e teve um ótimo resultado, né? O único brasileiro a vencer, por mais que tenha, repito, enfrentado o mais frágil dos adversários, eu acho que o Caracas tem tudo para ser o time mais frágil da primeira fase da Libertadores. Mas fez o que tinha que ser feito e fez muito bem, com algumas coisas muito, muito interessantes em termos aí de posicionamento, de ideias. Até quando saiu a escalação, muita gente imaginou que pudesse ser um 4-2-3-1 ali, né? Exatamente. Com o Paulinho de um lado e o Alisson do outro. Mas não, né? Ele usa o Alisson de fato ali como um ala pela direita. Eu já tinha falado a respeito disso aqui, né? Que eu acho que taticamente esse time do Atlético ia ser muito parecido com o que o Larcamón vinha fazendo no Cruzeiro. E por mais que agora o Larcamón parece que virou 3 zagueiros de vez, a ideia do Atlético ontem para jogar com a bola e sem a bola foi muito parecido com o que o Cruzeiro vinha fazendo no Campeonato Mineiro, com o lado invertido, né? O Marlon do Atlético foi o Saravia pelo lado direito. Rapidinho, só do Saravia, eu acho que essa função
o Saravia não vai ser aproveitado da melhor maneira. Mariano é melhor que ele nisso. Muito melhor. Mariano é melhor que ele nisso. O Saravia é muito mais um ala que ataca a profundidade. Agora o Mirandinha. Agora tudo que ele queria, né? Ô, Mirandinha. Não, mas você tem razão. Eu vou terminar meu raciocínio. Eu vou terminar o raciocínio. Você vai concordar comigo ou não? Você tem razão. Tem refinamento, né, Mirandinha? O Mariano hoje é o cara pra essa função construir é a jogo. função do Mariano. É o cara pra construir jogo. Bom passe. Ele tem um passe melhor do que o Saravia. O Saravia é um cara hoje muito mais intenso, que chega muito mais na linha de fundo. Você perde a intensidade dele lá na frente e não ganha. E ele, pra mim, ele não é o cara mais refinado. Eu também acho que não. O Fux é mais refinado que ele, o próprio Lemo. Então, assim, ele nessa função, eu acho que ele fica longe de estar na posição que ele vai render mais. Eu perguntei pro Gris, o Gris falou que o Saravia tem um refinamento técnico, mas eu confesso a você que eu prefiro o Fux no lado direito ali, com 3 zagueiros de origem, do que você... ou Mariano, do que ter o Saravia ali. Eu acho que o ponto do Saravia ali e do lateral, qualquer que seja, serve pro Marlon no Cruzeiro, serve pro Saravia, serve pro Mariano. Eu acho que é essa questão da coragem mesmo, de estar mais acostumado a entrar dentro do campo adversário, de perceber um espaço dentro da área e atacar aquele espaço ali, ou de passar por fora quando o jogo permite, né?